Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Alicerces Firmes, aqui no canal Alessandro Moraes, Gospel Tech 316. Espero que vocês tenham tido aí uma ótima semana na presença de Jesus, na presença de Deus, do Espírito Santo do Senhor, e espero que vocês realmente estejam ligados cada vez mais na palavra, que vocês estejam se alimentando, né, durante todo esse curso que nós estamos fazendo. Hoje nós já entraremos na lição de número 45 do curso Alicerces Firmes, né, um curso que tem no total 50 lições. Então, realmente nós estamos chegando na reta final desse maravilhoso curso. Quero agradecer aqui todos os novos inscritos, né? Todos vocês que estão deixando o like no vídeo, que estão compartilhando com outras pessoas, enfim, estão fazendo papel missionário de levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas, com o objetivo dessas pessoas conhecer a verdade, né? Pelo menos a gente tenta jogar a semente no terreno, na terra. A semente é a palavra de Deus, a terra somos nós, e a gente espera que essa terra seja fértil, fértil para receber a semente, receber a palavra e poder germinar, né? Poder dar frutos. Esse é o nosso maior objetivo. E eu quero agradecer em especial, deixa eu pegar aqui, a uma nova inscrita no canal, escreveu a semana passada. O nome dela é Raquel Oliveira, né? Raquel Oliveira, que ela deixou um comentário, ela se inscreveu e deixou um comentário que foi assim, para mim, muito, muito, muito importante, e eu vou explicar o porquê, tá? Esse curso que nós estamos fazendo, Alicerces Firmes, essa apostila que eu utilizo, né, dessas 50 lições, na verdade eu estudei esse curso, tá? Eu fiz esse curso na Igreja Batista Unida da Graça entre o ano de 2001 e 2002, tá? Então eu fiquei conhecendo esse curso na Igreja Batista Unida da Graça, né? Então, depois, com as apostilas, né, eu pedi permissão a eles se eu podia usar as apostilas para ministrar o curso, e lógico que eles permitiram. Porém, até essa semana, eu não sabia exatamente quem tinha feito essas apostilas, né? Quem tinha elaborado esse curso. Eu já tinha procurado muitas e muitas vezes pela internet, mas sem ter sucesso. Porém, com o comentário aí da nossa amiga Raquel Oliveira, eu acabei descobrindo a origem desse curso Alicerces Firmes, né? Então eu quero dar todo o crédito aos autores, né? E assim, não é questão de pedir desculpa, né? Mas é que a gente é um curso, vocês vão ficar impressionados, até eu fiquei impressionado com a data desse curso, quando foi elaborado esse curso, né? Então, como é um curso muito antigo, então realmente era bem difícil para a gente encontrar os autores originais do curso, tá? Mas eu vou ler aqui o comentário, né, da nossa amiga Raquel Oliveira. Ela deixou o seguinte comentário: Olá, esse curso é baseado no livro da missão Novas Tribos. Estou querendo muito comprar o livro e não acho para vender. Alguém sabe indicar onde posso achar? Então esse foi o comentário que ela deixou aqui no vídeo, né? Inclusive foi no primeiro vídeo, na primeira aula do curso Alicerces Firmes que ela viu, que é introduzindo a Bíblia. E o que acontece? A partir desse comentário dela, onde ela comentou se era o curso baseado no livro da Missão Novas Tribos, eu comecei a pesquisar, né, no Google por Alicerces Firmes e Missão Novas Tribos. E aí eu encontrei, né, essa missão Novas Tribos, um grupo missionário lá de Anápolis, em Goiás, né, cidade de Anápolis, Goiás. E aí eu fui pesquisando mais a fundo, e aí eu encontrei também que eles, na verdade, não foi nem eles que fizeram, né, o pessoal da missão Novas Tribos, não foi eles que fizeram esse curso. Na verdade, eles traduziram
esse curso, e sendo que o original, deixa eu tentar pôr para vocês aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Aí, legal. Então tá na tela aqui o original, queridos, olha só, o curso original. Os autores são dois autores, tá? Não sei se eu vou falar corretamente, né, o sobrenome do autor aqui. É Trevor, deve ser McWane, né? Trevor McWane e Nancy Everson, tá? Então, essas duas pessoas aqui são os autores realmente originais desse curso, desse livro, na verdade, né? O nome do livro em inglês é Firm Foundations, Creation to Christ, ou seja, né? Firm Foundations é alicerces firmes, Creation to Christ, quer dizer, da criação, né? Da criação do mundo até Cristo, que é realmente essa apostila que a gente utiliza, que é o que começou, né? Contando sobre a criação do mundo por Deus, né? E a gente vai chegar nas últimas lições até Cristo, sua morte e ressurreição, tá? Então é exatamente esse o livro e você vê a data de lançamento, quando eles criaram, foi dia 1º de julho de 1905. Exatamente, 1905. Então esse curso Alicerces Firmes que nós estamos estudando, ele foi criado há 115 anos atrás. Impressionante, né? E você vê que até hoje é um curso atual. Então a palavra de Deus, queridos, é ontem, hoje, amanhã, é para sempre a mesma e sempre será atual. Né? Tudo que fala sobre a palavra, tudo que é verdadeiro, que fala sobre a palavra de Deus é atual, não importa quantos anos tenha. Então, para quem se interessar, de repente também, né? Eu me interessei muito no site da Amazon dos Estados Unidos, né, não do Brasil. A Amazon americana vende, né, esse livro. Né? Então tem desde do livro novo, que custa $58, até usado, você pode achar por $27. Né? Tá? E enfim, é isso aí. Eu queria deixar, né, esse meu agradecimento a Raquel Oliveira e deixar todo o crédito, né, dessas apostilas que eu tenho disponibilizado. Inclusive, se você tem assistido às aulas, né, você vê aí que eu deixo sempre no final das aulas, na descrição do vídeo, vários links, né? E ali tem os links desse livro inteiro, praticamente, né? Só que está dividido em 5 apostilas. Então, se você fizer o download das 5 apostilas, você vai ter aí, na verdade, o livro, né? Esse livro de 1905, traduzido já no português. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado mais uma vez a nossa inscrita Raquel Oliveira, que me levou a descobrir qual a verdadeira origem desse curso maravilhoso que nós estamos fazendo. Bom, pessoal, então eu quero aqui começar, como sempre, recapitulando, né, as perguntas da lição passada, que nós estudamos, a lição número 44, para nós darmos início na lição de hoje, que é a lição de número 45. Vamos lá? Então, a lição passada nós estudamos sobre como Jesus ama as crianças e sobre o jovem, né? O jovem rico que chegou até Jesus e queria saber como ele poderia se salvar. Vamos lá. Primeira pergunta, então, é a seguinte: Jesus se importava com as crianças? A resposta é sim. Jesus amava e ama todas as crianças. Segunda pergunta: as crianças precisavam ser salvas ou precisam ser salvas do domínio de Satanás, do pecado e da morte? A resposta é sim. Elas também precisam compreender e confiar em Jesus como seu Salvador, assim como todos os adultos. Por quê? Porque as crianças também nascem pecadoras, assim como nós. Somos pecadores, né? Todos somos descendentes de Adão,
Então todos nascemos pecadores. Terceira pergunta: o que Jesus quis dizer quando falou que devemos nos tornar como crianças se quisermos entrar no seu reino? Então, qual foi o sentido dessa explicação de Jesus? Então, é mais fácil para uma criança simplesmente crer do que para um adulto. Devemos confiar em Jesus, o libertador, assim como uma criança confia nos seus pais. Então, para uma criança, quando você fala para ela algo, explica ou conta, ela tem uma facilidade muito maior em crer naquilo que você está falando do que ficar contestando aquilo. Por isso que Jesus falou que nós temos que ser como crianças para entrar em seu reino, porque nós temos que crer e não ficar duvidando ou contestando da palavra de Deus. Quarta pergunta: como o jovem rico que se aproximou de Jesus achava que iria agradar a Deus e ir para o céu? Então, aquele jovem rico, ele achava que obedecendo aos mandamentos de Moisés, aos 10 mandamentos, aos mandamentos da lei de Deus, já seria o suficiente para ele poder entrar no céu. Mas e aí, quinta pergunta: Jesus estava dizendo que ele não era bom e que não era Deus quando disse ao jovem rico: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Então, o que Jesus estava querendo dizer para aquele jovem quando Jesus perguntou para ele essas duas coisas? Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Então, na verdade, Jesus não estava querendo esconder que ele era Deus. Mas, na verdade, o que ele queria dizer para o jovem rico, que o jovem rico entendesse, que é a sexta pergunta aí, é que todas as pessoas desobedeceram às leis de Deus. E só Deus é bom e perfeito. Ou seja, se a gente voltar ali na quarta pergunta, na pergunta de cima ali, o que o jovem rico deveria fazer para agradar a Deus e ir ao céu? É, em primeiro lugar, reconhecer que ele não era bom, reconhecer que ele era pecador e reconhecer que ele precisava e precisa da misericórdia e da graça e do perdão de Deus. Porque por mais que nós nos esforcemos para poder atender todos os mandamentos da lei de Deus, exteriormente, para outras pessoas, talvez a gente até consiga. Mas e por dentro? E o nosso coração? Será que nos nossos pensamentos, no nosso coração, de vez em quando a gente não quebra algum desses mandamentos? A gente não peca contra Deus? Com certeza pecamos, entendeu? Então ninguém jamais irá conseguir alcançar a salvação através da obediência aos mandamentos, porque ninguém é capaz de obedecer toda a lei de Deus. Por isso que a nossa salvação é pela graça e pela misericórdia de Deus. É pelo acreditar, pelo crer, pela fé na palavra de Deus e em cumprir a palavra de Deus. Tá ok, pessoal? Sétima pergunta: por que aquele jovem foi embora triste? Porque ele não queria fazer o que Jesus lhe disse para fazer. Jesus disse o quê? Olha, já que você acha que você obedece a todas as leis, então vende, você é rico, vende tudo que você tem, pegue o seu dinheiro e dê aos pobres e me siga. Só que o jovem rico, ele tinha amor, ele amava muito mais seu dinheiro do que a Deus e as pessoas que estavam ao redor dele. Por isso que ele não optou, não decidiu por não vender as coisas dele. Jesus disse que é pecado ser rico? Não, jamais. Como o pastor Leandro Vieira fala, nós não fazemos voto de franciscanos, de ser pobretões, de ser pobres. Tanto é que nós precisamos do dinheiro para tudo nessa terra. Vai se fazer o quê? Para você morar numa casa, você precisa ter dinheiro. Para você ter energia, você precisa ter dinheiro. Para você precisa ter água na casa, precisa ter dinheiro. Para você ter comida na sua mesa, você precisa ter dinheiro. Para manter a sua saúde, você precisa ter dinheiro.
Então, é pecado ser rico? De forma nenhuma. Não é que é pecado ser rico. Mas qual que é o pecado, então, referente às riquezas, ao dinheiro? Se torna pecado a partir do ponto que você vai dar mais importância, ou seja, você vai amar, você vai confiar mais na sua riqueza, no seu dinheiro, do que em Deus. Então, se chega ao ponto de você confiar mais no seu dinheiro, ou seja, tudo que você precisa, ao invés de você confiar em Deus, você confia no seu dinheiro para resolver, para comprar, para pagar, aí sim começa a se tornar pecado, tá, pessoal? Mas se você for uma pessoa rica de posses e mesmo assim amar a Deus sobre todas as coisas e com esse seu dinheiro você ajudar a outras pessoas, né? Não colocar o dinheiro acima de Deus, então não é pecado, tá? Nona pergunta: o que é muito mais importante do que trabalhar pelas riquezas deste mundo, né? Para conquistar dinheiro, para conquistar altas posições, conquistar um bom salário? O que é mais importante do que isso? É estarmos cientes de que colocamos nossa confiança em Jesus, o libertador, tá? Então, em primeiro lugar, em nossa vida tem que vir Deus, Jesus, o nosso libertador, e depois as demais coisas, como diz a palavra de Deus, nos serão acrescentadas. Tá ok, pessoal? Então é isso aí. Essas foram as perguntas e respostas da aula passada, 44. E agora nós iremos começar a lição de hoje, lição de número 45. Vamos estar orando para começar a nossa lição, ok? Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor está nos concedendo diante de Ti, diante do Teu Santo Espírito, Senhor, para podermos entender um pouco mais da Tua palavra, para podermos aprender, ó Pai, da Tua vontade, Senhor, para podermos ter discernimento daquilo que é certo e do que não é certo, ó Pai, para podermos conduzir as nossas vidas, ó Pai, da melhor forma, do melhor jeito possível, Senhor. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para que realmente possamos aprender mais de Ti e que os Teus ensinamentos, a Tua palavra, Senhor, fique gravada em nossos corações, ó Deus. Que nós a cada dia possamos viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso aí, pessoal. Nossa lição de hoje, a lição atual, que é a lição número 45. A loucura de confiar nas riquezas, né? Então, nessa aula de hoje, nós continuaremos vendo aí sobre as riquezas acima de Deus. Bom, pessoal, então vamos lá. Objetivo da nossa lição: mostrar a loucura de confiar nas riquezas e mostrar que quando o homem morre, passa a eternidade ou no céu ou no inferno, tá, pessoal? Então, existem somente dois caminhos, né, para nós passarmos aquilo que se chama eternidade. Ou nós estaremos com o Senhor, ou estaremos no castigo eterno. E essa lição vai nos ajudar a ver a brevidade da vida, né, ver como nossa vida aqui nessa terra é curta, e ver a importância de confiar em Deus para nos salvar, né? Algumas perguntas aqui na nossa introdução. Você está enfrentando muitos problemas? Que tal US$ 1 milhão? Isso resolveria os seus problemas? Às vezes podemos pensar que resolveria, mas vamos olhar as coisas à luz da eternidade, né? Ou seja, com foco na eternidade e não com foco principal aqui na nossa vida na Terra. Então, a tolice de viver apenas para as coisas deste mundo, para as coisas desta era, para as coisas desta vida, né?
Lucas 12:15. Então diz assim, Lucas 12:15. Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, né? Então, na visão divina, na visão de Deus sobre nós, Deus não nos leva em consideração a partir do bem, dos bens, da riqueza que nós temos, mas sim da vida que nós levamos e o que nós fazemos nessa vida, ou o quanto amamos a Deus, o quanto amamos o nosso próximo. Muitas pessoas querem os bens deste mundo mais do que qualquer outra coisa. Elas têm inveja do que as outras possuem até. Acham que irão ser felizes e estar satisfeitas se fossem ricas. E Jesus contou uma parábola para esse tipo de pessoa. Como nós já mencionamos antes na Bíblia, uma parábola é uma história sobre coisas deste mundo, mas que nos ensina algo sobre Deus e sobre o nosso relacionamento com Ele, né? Então Jesus contou essas parábolas porque queria que aquelas pessoas reconhecessem que o nosso relacionamento com Deus é muito mais importante do que as riquezas deste mundo. Que proveito haveria para um homem se ele tivesse todas as riquezas do mundo, mas ao morrer fosse para o inferno? Crer em Deus e ter a vida eterna é muito maior valor do que ter conforto e segurança nesta vida, né? Então, se a gente for comparar, ou se nós tivéssemos que optar, olha, o que você escolhe? Você escolhe ter a vida eterna, passar sua vida eterna junto com Deus, ou você prefere ter conforto e segurança aqui nesta vida, na Terra, nesta era, e perder a sua vida eterna com Deus? Se tivéssemos que escolher, então a opção correta é: prefiro ter a vida eterna com Deus, independente do que vou passar aqui nesta terra, né? Porém, nem sempre é assim que acontecem as coisas. Nós podemos muito bem, né, conciliar as duas. Nós podemos ter conforto e segurança e crer em Deus para termos também uma vida eterna com Ele. Tá, pessoal? Esse é o ponto-chave. Nem sempre se opõe uma vida de conforto com alcançar a eternidade com Deus. As duas podem sim caminhar juntas. Vamos ler agora aqui Lucas 12, dos versículos 16 ao 19. Então diz assim: E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Ou seja, o campo daquele homem, a plantação daquele homem, foi tão boa, foi tão produtiva, que o que ele iria colher, né, da sua produção não iria caber nos seus celeiros atuais que ele tinha. Então ele pensou assim: já sei, destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores. E aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Agora minha pergunta é: aonde está o erro nisso? Nós cremos que aquele homem já era rico, porque ele tinha já vários celeiros. Se Deus o abençoou com uma ótima colheita, o que ele deveria fazer? O correto seria pegar a sua colheita, encher os seus celeiros que ele já tinha
E o que não coubesse nos seus celeiros, ele poderia fazer o quê? Doar, né? Doar para as pessoas que estivessem necessitando, tá, pessoal? Então, essa é a visão do amor de Deus. Se você já tem o suficiente ou mais que o suficiente para você, para que você quer acumular mais ainda? Não precisa. Então, você tem que pegar e repartir essa parte com outras pessoas, tá? Então, esse foi o erro daquele homem, né? Querer ajuntar muito mais do que ele precisava. Então, esse fazendeiro achava que tinha tudo o que precisava. Ele achava que não tinha nada com que se preocupar, porque era um homem muito rico. Achava que podia ignorar a Deus e viver sua vida no modo que quisesse. E esse homem não levou em consideração que Deus é aquele que dá a vida e também é aquele que tira a vida, né? Ezequiel 18:4. Então, Ezequiel 18:4 está escrito: Eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. E a pessoa que pecar, essa morrerá. Deus não tinha se esquecido daquele homem, mesmo não sendo reconhecido como autoridade sobre ele. O homem rico elaborou planos quanto ao que ele iria fazer, né? Ele não elaborou um plano que ele iria destruir seus celeiros atuais e construir celeiros maiores ainda. Então, esse era o plano dele. Mas Deus tinha plano diferente para aquele homem. Naquela mesma noite, Deus iria fazer algo com aquele homem. E conforme Jesus falou, né, contando aquela parábola, este foi o plano de Deus para aquele homem rico. Vamos ler Lucas 12:20. Mas Deus lhe disse: louco, né? Deus dizendo para aquele homem rico: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Né? Ou seja, a sua alma. O que você tem na sua alma preparado, para quem será? Será que vai ser para mim? Ou será que será para Satanás? É? Para o inimigo das nossas vidas, o inimigo das nossas almas. Então, quando Deus decide que chegou a hora de uma pessoa morrer, ela morre. Ninguém pode fazer coisa alguma para livrar aquela pessoa da morte. Deus chamou esse homem rico de louco, porque ele fez planos sem reconhecer a Deus e viveu apenas para as riquezas deste mundo. Vamos ver Lucas 12:21. Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus, né? Ou seja, passa a vida inteira ajuntando tesouros para esta era, para esta terra, né? Mas não tem comunhão, não tem relacionamento, não se importa com as coisas de Deus. Então, as coisas que Deus dá para aqueles que confiam nele são muito melhores do que as riquezas deste mundo. As coisas deste mundo duram apenas um pouco e nós nunca sabemos quando teremos que deixá-las para trás. Mas aquilo que Deus dá àqueles que confiam nele dura para sempre. Deus está advertindo-nos que sejamos sábios e investamos nosso tempo e energia em aprender sobre ele e confiar nele para nos mostrar o que realmente precisamos em nossas vidas, né? Então, mais uma vez, o versículo que diz: buscai ao Senhor Deus sobre todas as coisas, e o demais vos será acrescentado.
Então, a partir do momento que nós realmente dedicamos a nossa vida em conhecer a Deus, em buscar a Deus, em saber qual é a vontade dele verdadeira para nós aqui nessa terra, qual o objetivo ao qual nós nascemos, ao qual Deus nos escolheu, ao dom que Deus nos deu, as demais coisas que necessitarmos serão com certeza acrescentadas por Deus, tá? Bom, e aí Jesus vai contar aqui outra história sobre o homem rico e Lázaro, né? Vamos continuar lendo aí em Lucas 16. Então nós vimos primeiro uma parábola, né? Que era uma forma de Jesus tentar fazer as pessoas entenderem o que ele estava querendo dizer, o sentido espiritual da lição dele, em formas de parábola, ou seja, comparando com coisas que acontecem aqui na Terra, né? Então ele contou a parábola lá do homem rico que estava juntando mais do que precisava em seus celeiros. E agora, em Lucas 16, 19 a 21, nós vamos ver uma história. Como é que é? Não é que se dedica, mas se entende, né, que essa história sobre Rico e Lázaro não seja uma parábola, mas seja algo verdadeiro que Jesus estava contando para eles, né? Vamos ler aqui, Lucas 16, 19 ao 21. Então começa assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. E havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Então, ao contrário da parábola do homem rico, essa história realmente aconteceu, né? Então, se dá veracidade a essa história que Jesus contou, tá? Que não era simplesmente algo ilustrativo, mas algo que realmente aconteceu. Então, em alguma época antes de Jesus contar essa história, esses dois homens viveram na terra, tanto Lázaro como Rico, porque Jesus deu até o nome, né, para um deles, que era Lázaro. Quando olhamos para esses dois homens, certamente achamos que o rico estava em muito melhor situação do que Lázaro, né? Pois o rico estava lá, vivendo todos os dias com ostentação dos seus banquetes, das suas festas e tudo que ele tinha, os desperdícios até que ele tinha. Enquanto Lázaro era mendigo, passava fome, tinha feridas e tudo mais. O homem rico parecia ter tudo o que precisava e muito mais. Mas Lázaro estava doente. Ele não tinha comida suficiente e, além disso, os cães lambiam suas feridas, né? Só quero abrir um parênteses aqui, pessoal, para dizer o seguinte, né? Às vezes, nós sabemos que tem pessoas hoje em dia, principalmente hoje nos nossos dias, que se acomodam, né? Que são mendigos. Por quê? Porque lhes faltou sabedoria, porque lhes faltou incentivo, porque lhes faltou oportunidade. Não sei, a gente pode julgar de diversas maneiras. Então eu creio que existe sim mendigos que estão naquela situação porque talvez sofreram más influências, né? E ficaram daquela forma e precisam de ajuda. E outros que são realmente sem vergonhas, né? Outros que poderiam ter tido com toda certeza uma vida melhor, mas optaram pela comodidade, optaram pela preguiça, optaram pela falta de trabalho, ou às vezes optaram pelas drogas, né? E enfim, então existe pessoas hoje mendigas que vivem na rua
das duas maneiras. Creio que umas tiveram opções de ter vidas melhores e não escolheram, e outras realmente não tiveram quase opções nenhuma e são mendigas, tá? Então, jamais a gente deve julgar os mendigos se a gente não conhecer a verdadeira história deles. Se você sair às ruas e a cada mendigo que vier pedir esmola para você, se você parar um pouco e perguntar sobre a vida dele, sobre como ele chegou naquele estado, muitas vezes você vai ficar surpreso com a história que ele vai te contar, tá? Então, é isso que eu falo. Existem mendigos que estão em situações simplesmente porque escolheram estar naquela situação, mas outros não tiveram tantas chances assim, tá bom, pessoal? Bom, voltando aqui à lição. Escutem o que Jesus disse que aconteceu a esses dois homens. Tanto que dois homens? O rico e Lázaro. Vamos ler aqui Lucas 16, 22. Diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Né? Então os dois morreram. Morreu o mendigo e o rico também. Né? Então diz aqui que o mendigo foi levado pelos anjos para junto de Abraão, né? O seio de Abraão, ou seja, um lugar onde ele estará ali esperando a eternidade com Jesus. E o rico foi sepultado. É isso que nos diz esse versículo. Vamos pensar um pouco. A saúde do homem rico o impediu de morrer? As riquezas que lhe serviam de alguma coisa depois, as riquezas lhe serviam de alguma coisa depois que ele morreu, né? O homem rico, depois que ele morreu, tudo que ele tinha serviu de algo para ele bom? Para onde Lázaro, né, o mendigo, foi quando morreu? Ele foi para o lugar onde Abraão estava, né? Nós já estudamos quem foi Abraão, o pai da fé. E quanto ao homem rico, foi para onde Lázaro também tinha ido, o pobre, o mendigo? Jesus disse que o corpo do homem rico foi sepultado. Para onde ele foi quando deixou o seu corpo? É, nós estudamos também que o nosso corpo são três. Né? Nós temos o corpo físico, nós temos a nossa alma, são os nossos sentimentos, e nós temos o espírito. O espírito que Deus nos dá, quando nós morremos, nós cremos que o espírito volta a Deus. E a nossa alma, para onde vai? Então, para onde foi a alma daquele homem rico quando deixou seu corpo? Então, quando as pessoas morrem, ou vão diretamente estar com Deus, ou imediatamente para o lugar de castigo. Então, Lucas 23, 43 e 2 Coríntios 5, 8. Vamos ver o que diz esses dois versículos aqui na Bíblia. Então, Lucas 23, 43 diz assim: Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então, que passagem foi essa? A passagem da crucificação de Jesus, onde Jesus estava ao meio e ao lado, aos dois lados, direito e esquerdo de Jesus, tinha o quê? Ladrões sendo crucificados. E um desses ladrões, né, no final ali com Jesus, ele acreditou que Jesus era Deus. Ele acreditou que ele era um pecador, que ele tinha feito muitas coisas erradas e ele se arrependeu de tudo aquilo e pediu para Jesus salvá-lo. E o que Jesus disse para aquele ladrão? Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Então Jesus falou que naquele mesmo dia da morte dele, estaria com Jesus no paraíso. Então, deu destino à alma daquele ladrão crucificado. Ele estaria no paraíso com Jesus. E 2 Coríntios 5,8 diz assim: Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, Paulo falando à igreja de Coríntios que nós temos que ter tal confiança
na palavra de Deus, na Bíblia, a ponto de a gente preferir morrer, deixar esse corpo, ou seja, morrer para habitar a nossa alma com o Senhor. Tá? Então, Abraão havia sido sepultado centenas de anos antes desses dois homens morrerem, mas ainda estava vivendo com Deus. Na onde? No paraíso. Então, ou você vai viver para sempre com Deus no céu, ou no paraíso, né, ou no novo céu e novas terras, ou estará para sempre no lugar de fogo e castigo eterno que foi preparado para Satanás e seus demônios. Então vejamos aonde Jesus disse que o homem rico foi, a alma do homem rico foi depois que ele morreu, tá? Então o homem rico clamou por ajuda, né? Mesmo depois de morto, a alma dele clamou por ajuda. Lucas 16, 23. Diz assim: No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro, aquele pobre, aquele mendigo que vivia à porta dele. Ele viu Abraão e Lázaro juntos. Né? O homem rico viu isso aí. Jesus sabia para onde Lázaro e o homem rico tinham ido depois que morreram. Jesus é Deus e por isso sabe aonde cada pessoa está, mesmo depois que morre. Salmo 139, versículos 7 e 8. Vamos ler aqui. Para onde me ausentarei do teu espírito? O salmista perguntando. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Né? Então, o salmista dizendo que, mesmo que ele subir aos céus, ao descer o inferno, né, no mais profundo abismo, tu também estará lá. Então, Jesus sempre sabe aonde estaremos. Né? Lázaro foi para o lugar de felicidade e aceitação de Deus, mas o homem rico foi para o lugar de fogo e de castigo eterno, o inferno. Pensemos um pouco. Agora mesmo, né, nesse momento que nós estamos estudando, mais de 2000 anos atrás, né, mais de 2000 anos mais tarde, né, o homem rico ainda está no inferno e lá ele sofrerá por toda a eternidade. Né? Ou seja, desde quando aquele homem rico, né, morreu, ele foi para o inferno e está lá até agora sofrendo. Porque a eternidade é isso, a eternidade é algo que não tem fim. Né? Vai ser um sofrimento eterno. Por isso é muito sério, pessoal. É muito sério nós acreditarmos na palavra de Deus. É muito sério, por mais difícil que seja para nossa cabecinha entender o que é a eternidade. A eternidade é um tempo que não se acaba, realmente é aquilo que não vai ter fim. E entendermos, por mais que seja doloroso, por mais que às vezes seja agressivo, por mais que seja duro, que a eternidade só tem dois caminhos. Ou o caminho da vida eterna com Cristo, nos novos céus, nova terra, no paraíso, ou o caminho eterno no lago de fogo, no lago de sofrimento, no lago de dor, que é o inferno. Tá? É isso, pessoal. Não tem outro caminho. Não tem um terceiro caminho, não tem uma terceira escolha, não tem uma terceira chance, tá? Eu posso estar sendo radical ao afirmar para você que existe somente duas opções. Mas realmente é o que a palavra de Deus nos ensina e é o que eu confio e é isso que eu tenho que ensinar para vocês. Porque se eu não ensinar isso, com certeza Deus cobrará de mim, tá? Então Lázaro ainda está com Deus,
e continuará com ele por toda a eternidade, né? Enquanto o homem rico está sofrendo até hoje, Lázaro ainda está com Deus. Então vamos ver Lucas 16, 24. Diz assim: Então, gritando, disse, né, aquele homem rico, no lugar que ele estava, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo, né? Então veja só um pouquinho do que Jesus contou de como é esse lago de fogo e enxofre, de que é o inferno. É algo tão terrível, né, que as pessoas ficam atormentadas no fogo, e aquele rico chegou ao desespero de pedir que Lázaro, o mendigo, pudesse molhar a ponta do dedo em água e refrescar pelo menos a língua dele, que estava queimando. Você vê como é terrível isso, pessoal. Bom, então, com certeza, há grande sofrimento no inferno. Todos os que recusam crer no que Deus diz em sua palavra, acreditar em Deus, acreditar na sua palavra, o caminho é para lá. E essas pessoas sofrerão, tá? Porque Deus odeia o pecado. Veja bem, como sempre aprendemos aqui, Deus não odeia o pecador, a pessoa. Pelo contrário, Ele ama as pessoas, mas odeia o pecado. E Deus não está simplesmente ameaçando castigar o pecado. Todo pecado precisa ser pago cabalmente, né? Nós sabemos que o preço pelo pecado já foi pago por mim, por você? Não, foi pago por Jesus. Nós jamais poderíamos fazer algo para pagar o pecado em nossas vidas, mas Jesus fez. Então, a única maneira de nós sermos livres do julgamento pelos nossos pecados é crendo, acreditando em Jesus Cristo, no seu sacrifício e na palavra dele, tá? Então, qual foi a resposta de Abraão para aquele homem rico que pediu para Lázaro ir molhar a língua dele com água, né? Então, Lucas 16, 25 diz assim: Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Né? Será que Lázaro foi para o lugar de felicidade e comunhão com Deus porque foi pobre aqui na terra? E o homem rico? Será que ele foi para o lugar de tormento porque era rico? Será que Deus rejeita o rico e aceita o pobre? Não, pessoal. Não foi isso que fez entre esses dois homens, né? Não foi a pobreza ou a riqueza que levou um a viver eternamente nos seios de Abraão, com Deus, paraíso, e outro a ser torturado, sofredor e ser queimado no inferno. O homem rico foi para o inferno porque não concordava com Deus que era pecador. Ele não aceitava que era pecador. Ele não precisava, ele achava que não precisava de Deus para nada. E simplesmente o que ele tinha de bens, a riqueza dele já era o suficiente. E também porque não confiava em Deus, em suas promessas de enviar um libertador para resgatá-lo do domínio de Satanás, do pecado e da morte. O homem rico não parou para pensar em Deus e nem crer em sua palavra. Ele viveu a vida dele na terra apenas para gozar das suas riquezas. Então ele vivia para si mesmo e não se importava com Deus e nem com as pessoas. Mas Lázaro era diferente. Lázaro, apesar de ser pobre, ele concordava com Deus que era pecador. Confiava em Deus, em suas promessas de enviar o libertador.
exatamente como fez Abraão quando estava neste mundo, né? Lucas 16, 26. Opa, desculpa. Diz assim: e além de tudo, há um grande abismo, né? Abraão continuou a responder para o rico lá. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, e nem os de lá passar para cá. Então Abraão continuou respondendo aquele homem rico, né? Continuou ensinando que não adiantava Abraão talvez querer mandar Lázaro, pobre, ir lá molhar a língua dele, né? Por quê? Uma vez que uma pessoa morre e vai para o inferno, não tem mais como ser salva. Então, a salvação nós temos que conquistar é aqui, durante essa vida, é aqui, nessa terra. Depois que morremos e formos julgados, se formos para o inferno, não tem quem está no inferno passar para os seios de Abraão, eternidade com Deus, e assim como quem está nos seios de Abraão, também não tem como ir passar para o inferno. Então não há um meio de escapar. A pessoa continuará lá por toda a sua eternidade, né? Por mais triste, por mais doloroso, por mais horrível ou injusto que às vezes nossa cabeça humana possa achar, é isso que irá acontecer. Então, se você recusar ouvir a palavra de Deus e morrer inaceitável a Ele, também irá para o inferno. E aqueles que morrem separados de Deus por causa dos seus pecados continuam separados de Deus para sempre. O homem rico apelou, né, em favor de seus irmãos. Então, uma vez que aquele homem rico entendeu que a situação dele ali era irreversível, né, não teria como ele sair dali, então aí ele se lembrou dos seus irmãos, que ainda estavam vivos, e aí ele apelou a Abraão pelos seus irmãos. Vamos ver aqui, Lucas 16, 27 e 28, que diz assim: então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento, né? Então, o que, que o homem rico ali estava querendo que Abraão fizesse? Que ele pegasse Lázaro, né, que estava ali, e mandasse Lázaro de volta à vida para avisar os irmãos dele que não levassem aquela vida que eles estavam levando, que eles acreditassem em Deus, em sua palavra, para que eles não fossem para lá também. Então, apesar de estar em terrível sofrimento, aquele homem rico ainda se lembrou de seus irmãos e de seus parentes. No inferno, as pessoas ainda se lembrarão deste mundo. Lembrar-se-ão do que faziam quando vivas e de seus parentes e amigos que ficaram para trás. Pensemos um pouco. Por que o homem rico queria que Abraão enviasse Lázaro de volta à casa de seus 5 irmãos? O que ele queria que Lázaro dissesse a seus irmãos? O rico queria que Abraão permitisse que Lázaro voltasse à terra para alertar seus parentes, a fim de que eles também não fossem para o mesmo terrível lugar de castigo aonde ele se encontrava, né? Então, mais uma coisa nós aprendemos após a morte. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, através desse ensinamento de Jesus após a morte, é que após a morte, ou nós iremos viver eternamente com Deus, ou iremos viver eternamente no inferno. Segunda coisa, que após a morte, nós lembraremos sim, nós teremos consciência e lembrança de tudo aquilo que nós vivemos aqui na Terra, todas as nossas escolhas aqui na Terra, tá? Então, nossa mente não será apagada depois da morte.
Bom, e qual foi então a resposta de Abraão, né, quando o rico pediu que mandasse Lázaro de volta à terra? Lázaro recebeu permissão, né, o mendigo recebeu permissão para voltar ao mundo, voltar à terra? Não, né? Então Deus não permitirá que os mortos retornem. E como Abraão respondeu isso ao homem rico? Lucas 16, 29. Então vamos ler aqui. O que diz Lucas 16, 29? Abraão respondeu: Olha, os seus irmãos lá que estão vivos, eles têm Moisés e os profetas, né? Então ele tem a lei e os profetas. Eles têm o que? A palavra de Deus. Então, que eles possam ouvir a palavra de Deus através dos escritos que foram deixados e que eles possam acreditar em Deus e nos seus ensinamentos e na vida que Deus quer que eles levem. Então, não adianta eu mandar Lázaro de volta lá. Não adianta eu mandar um morto de volta à vida. Eles têm que acreditar na palavra de Deus. Então, Abraão, falando ao homem rico, disse-lhe que seus irmãos deveriam atentar para as coisas que Moisés e todos os profetas escreveram na Bíblia. Ninguém precisa ir para o inferno. Se escutarmos a palavra de Deus, ele nos ensinará o caminho para a vida eterna através do Senhor Jesus. Bom, o argumento do homem rico e o pronunciamento de Abraão. Lucas 16, 30 e 31. Está escrito assim: Mas o homem rico insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Então Abraão lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, né, ou seja, se eles não acreditam na palavra de Deus, que é a Bíblia, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos, né? Então Abraão falou: olha, não adianta mandar ressuscitar alguém, né? Então não adianta simplesmente eu mandar alguém que está morto voltar à vida, porque não tem como um morto voltar à vida, a não ser que Deus ressuscite essa pessoa morta. Se Deus ressuscitar o morto, né? Aí ele volta à vida. Mas não tem como pegar um fantasma, né? A alma, ou seja lá o que for, de uma pessoa que está morta e mandar de volta à vida. Não existe essa possibilidade. Né? Teria que, para alguém voltar à vida, teria que haver uma ressuscitação. Como houve com Cristo, Cristo ressuscitou depois de morto, depois de crucificado, né? E como houve também com aquela outra história que nós vimos, que era Lázaro, irmão, não é esse Lázaro aqui que nós estamos estudando hoje, mas era Lázaro de Betânia. Lázaro, irmão de Marta e de Maria, aquele que morreu, aquele que ficou 4 dias sepultado, né, naquela gruta, e Jesus foi lá e ressuscitou. Então, quando Jesus ressuscitou, ele trouxe Lázaro de novo à vida aqui. Não trouxe somente o fantasma de Lázaro, não trouxe só a alma de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. Trouxe Lázaro com seu corpo de volta à vida. Então, essa é a única maneira de voltar à vida. Mas Abraão estava explicando: olha, não adianta eu mandar alguém, ressuscitar alguém, que os seus irmãos não vão acreditar. Eles têm que acreditar, não é através das pessoas que morreram e ressuscitaram, mas sim através da palavra de Deus. Era isso que Abraão estava explicando para aquele homem rico que estava ali no inferno. Então, se as pessoas recusarem crer na palavra escrita de Deus, elas não vão realmente crer em que Deus envia alguém de entre os mortos para avisá-las, né? Apesar de os líderes judaicos terem visto Jesus ressuscitar Lázaro dentre os mortos, que é aquele Lázaro que eu expliquei, irmão de Marta e Maria, muitos ainda assim não creram, né?
Então não adianta querer fazer alguma pessoa que já morreu voltar a ser ressuscitada para poder convencer alguém que tem que crer na palavra de Deus. A pessoa tem que crer através da palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a única maneira de nós acreditarmos na palavra de Deus, em todo o sacrifício de Jesus, é ouvindo a palavra e aprendendo dela, tá, pessoal? Então, nessa história que Jesus contou, nós aprendemos aí várias coisas, né? Nós podemos ter a certeza de várias coisas. Primeira certeza, de que quando morremos, ou vamos para o paraíso, ou vamos para o inferno. Segunda certeza é de que uma pessoa não pode voltar à vida a não ser que seja ressuscitada, né? Com isso, nós aprendemos o quê? Que não existe a reencarnação. Eu morro hoje e eu não fui uma pessoa boa aqui nessa terra, eu não alcancei o plano que eu deveria alcançar, então eu vou reencarnar, eu vou nascer novamente, né? Vou ser outra pessoa para tentar aprender e viver um plano melhor. Não existe isso. Você morreu, ou você vai para o paraíso, ou vai para o inferno. Você só consegue voltar em vida a essa terra se Deus, se Jesus quiser te ressuscitar, né? Então, essas foram as lições aí que nós aprendemos, né? Principalmente qual lição que nós aprendemos hoje? Que não podemos deixar a riqueza tomar o lugar de Deus, né? Nós confiarmos na riqueza e não confiarmos em Deus, tá, pessoal? Então, conclusão da nossa aula de hoje: o inimigo realmente tem conseguido enganar as pessoas quanto a viverem para o hoje. Para muitas pessoas, dinheiro, coisas e até mesmo a saúde parece ser mais importantes do que Deus. Então, mais de 2000 anos se passaram desde que Jesus contou a história do homem rico e Lázaro. E esses dois homens continuam na mesma condição em que estavam quando Jesus contou essa história. Lázaro está com Deus. O homem rico está no inferno. E não há troca de lugares. O futuro deles foi decidido enquanto ainda viviam aqui nessa terra. Lázaro acreditava em Deus. E o homem rico não, pelo menos enquanto esteve na terra. Contudo, uma vez em tormento, ele clamou a Abraão que enviasse Lázaro para alertar seus parentes a respeito do castigo que eles também iriam enfrentar. Mas não havia nada que Abraão e Lázaro pudessem fazer. Abraão disse que os parentes do homem rico tinham o testemunho de Moisés e dos profetas, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia. Quanto tempo você acha que vai durar a sua vida? 50, 60, 70, 80 anos? Quanto tempo dura se for comparado com a eternidade? Pense bem sobre isso. A eternidade é muito, muito tempo. Crer ou não na palavra de Deus e confiar em sua provisão para seus pecados determinará onde você passará toda a sua eternidade. Jesus declarou essa verdade claramente, né, em Marcos 8:36, que é o nosso último versículo desta aula. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? O que adianta uma pessoa ter de tudo nessa vida, nessa terra, do bom e do melhor, mas não acreditar em Deus, em sua palavra e, no fim, perder a eternidade, né? Junto com Deus. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que você tenha aprendido. Sei, sou sim radical, mas tenho ensinado vocês o que Deus quer que nós aprendamos, né? Então, se alguém tiver ainda alguma dúvida sobre essa lição, sobre o que eu ensinei, pode, por favor,
fazer seus comentários e as suas perguntas aí nos comentários aqui do YouTube, no vídeo, que eu irei responder assim que possível, tá bom? E mais uma vez, agradecer a Raquel Oliveira por ter feito eu descobrir, né, ter dado as pedras aí, para mim poder ter descoberto o autor original desse estudo maravilhoso, que é o Alicerces Firmes. Tá ok, pessoal? Então vamos estar orando? Senhor Deus poderoso, muito obrigado por mais essa lição, Pai. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Muito obrigado por nos ensinar, ó Deus, que nós devemos, nessa vida, ó Pai, escolher entre onde passaremos a eternidade. Se passaremos contigo, Pai, em novos céus e nova terra, no paraíso, ou se passaremos no inferno, sendo castigados e atormentados, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a fazer a escolha correta, a acreditar em Ti, na Tua palavra, Senhor, nos Teus ensinamentos, e procurarmos viver diante dEle, crendo em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e acreditando que a Sua graça, a Sua misericórdia, o Seu perdão, o Seu amor estará sempre sobre nós. Nos dá mais uma semana de vitórias em nossas vidas, ó Pai, e que nós possamos ser missionários, compartilhando a Tua palavra para mais e mais vidas. Obrigado por tudo, Senhor, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pessoal, muito obrigado por ter ficado comigo até agora. Se você gostou dessa lição, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outra pessoa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316, ative o sininho de notificações e toda vez que eu lançar um vídeo novo, você será avisado, tá ok? Um abraço, um beijo para todos e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir.